Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quais foram as 10 piores pessoas da Bíblia. Conheça a história das 10 piores pessoas da Bíblia Sagrada. A Bíblia é repleta de inúmeros personagens. Dentre eles, temos diversas pessoas que se destacam por seus atos de bondade. Entretanto, há nas Escrituras Sagradas algumas pessoas, tanto homens como mulheres, que se destacam por terem sido extremamente cruéis. E a seguir veremos quais foram as 10 piores pessoas da Bíblia Sagrada. Caim. Adão e Eva, após serem expulsos do Jardim do Éden, tiveram um filho chamado Caim e posteriormente tiveram Abel. Os dois irmãos cresceram juntos, até Caim decidir tomar como sua a árdua função de agricultor. Abel havia se tornado pastor de ovelhas. Em determinada ocasião, Caim e Abel apresentaram ofertas a Deus. Caim apresentou alguns frutos do solo e Abel ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. A oferta de Abel teria agradado a Deus, enquanto que a de Caim não, caindo-lhe o semblante. Deus diz a Caim, após o seu semblante caído, por ter sua oferta rejeitada: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Possuído por inveja, Caim armou uma emboscada para seu irmão. Sugeriu a Abel que ambos fossem ao campo, e lá chegando, Caim matou seu irmão. Este teria sido o primeiro homicídio da humanidade. Caim foi questionado por Deus sobre o paradeiro de seu irmão, mas ele respondeu dizendo que não era seu cuidador e não sabia onde estava. Naquele momento, tudo foi descoberto e amaldiçoado ele foi, como ninguém mais havia sido. Afinal, ele era o primeiro assassino e deveria ser lembrado por sua maldade. Abimeleque. Abimeleque foi um dos filhos de Gideão, juiz de Israel, com uma mulher de Siquém. Ele tramou a morte de seus 70 irmãos e para isso contou com a ajuda do povo siquemita. Ele recebeu recursos do tesouro de Baal-Berite, o deus cultuado em Siquém, e conseguiu reunir homens perversos que lhe ajudaram a executar seus irmãos. Depois, Abimeleque rapidamente foi proclamado como rei pelo povo de Siquém. Somente seu irmão caçula, Jotão, conseguiu escapar de sua matança. Ele ainda proferiu uma parábola contra Abimeleque, dizendo que ele iria encontrar a destruição entre o próprio povo que o ajudou. Depois de cerca de 3 anos, Abimeleque começou a experimentar oposições e revoltas do povo de Siquém contra sua liderança. Então ele procurou suprimir a qualquer custo os movimentos que se levantavam contra seu domínio. Ele arrasou a cidade de Siquém e cobriu sua terra com sal para que se tornasse infértil. Na ocasião, muitas pessoas procuraram refúgio na torre do templo pagão de Baal-Berite. Mas o sanguinário Abimeleque colocou fogo na fortaleza e queimou vivo todo aquele grupo. Aproximadamente 1.000 pessoas morreram ali. Em seguida, Abimeleque foi a Tebes, uma cidade próxima. Ele também sitiou e tomou aquela cidade, de forma semelhante ao que ocorreu em Siquém. O povo correu para se refugiar numa torre que havia na cidade. Então, mais uma vez, Abimeleque teve a ideia de incendiar a torre. Porém, dessa vez seu plano foi completamente frustrado, quando uma mulher jogou um pedaço de pedra de moinho sobre sua cabeça. A pedra atirada pela mulher quebrou o crânio de Abimeleque, ferindo-o mortalmente. Como na época era desonroso para um homem morrer pelas mãos de uma mulher, o ímpio Abimeleque ordenou que seu escudeiro o matasse. De qualquer forma, a fama de que uma mulher lhe feriu mortalmente perdurou em Israel. Acabe.
O rei Acabe era filho do rei Onri e liderou Israel por 22 anos. Ele conhecia os mandamentos de Deus, mas não fazia questão de obedecê-los. Ele era um rei muito poderoso e próspero, que fez várias grandes obras de construção, porém desagradou ao Senhor, promovendo a idolatria em sua nação. Influenciado por sua esposa Jezabel, Acabe passou a adorar o deus Baal, e por causa disso a Bíblia diz que ele foi pior que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Por causa desse pecado de Acabe, Elias profetizou que não choveria mais em Israel. Depois de 3 anos de seca, o profeta confrontou o rei e, com a permissão de Deus, matou todos os sacerdotes idólatras do país. Acabe voltou para casa e contou o que tinha acontecido à sua esposa, que jurou matar Elias. O profeta então fugiu para o deserto e o Senhor o salvou da ira da rainha. Algum tempo depois, Acabe tentou comprar uma plantação de uvas de um homem chamado Nabote. A vinha ficava perto do palácio do rei e ele queria usá-la como uma horta, mas o dono daquele local se recusou a vender a terra, porque a tinha recebido de herança de seus pais. Então Acabe ficou muito triste e não quis mais comer. Naquele momento, sua esposa Jezabel ficou revoltada e mandou matar Nabote. Quando Acabe ouviu que aquele homem estava morto, ele tomou posse da vinha, sem nenhum sentimento de culpa. Por causa dessa atitude cruel e egoísta de Acabe, Elias profetizou que ele e todos os homens de sua família seriam mortos e os cachorros iriam lamber seu sangue, no lugar onde lamberam o sangue de Nabote. A profecia se cumpriu. Acabe foi para uma batalha disfarçado, mas mesmo assim uma flecha o atingiu e ele morreu. Os cachorros lamberam seu sangue no lugar onde Nabote tinha morrido, assim como Elias tinha profetizado. E mais tarde toda a sua família foi exterminada por causa de seus pecados. Jorão. Jorão de Judá foi filho do rei Josafá. Antes de assumir completamente o trono do Reino do Sul, ele serviu como corregente de seu pai por pelo menos 5 anos. Ele se assentou no trono de Judá oficialmente quando tinha 32 anos de idade. Naquele tempo, Judá e Israel eram nações aliadas. Inclusive, os reis Acabe e Josafá participaram de campanhas militares juntos. Por conta da aliança de cooperação feita entre Acabe e Josafá, Jeorão acabou se casando com Atalia, a filha mais velha de Acabe e Jezabel. Isso significa que Jorão de Judá era cunhado do Jorão de Israel. Jorão não foi um bom rei para Judá. Influenciado por Atalia, ele tolerou a adoração a Baal. Jorão de Judá também matou seus próprios irmãos e alguns dos líderes do reino. Jorão entrou em guerra contra os filisteus e os árabes. Suas esposas e seus filhos foram capturados, com exceção de Acasias. Por fim, Jorão foi acometido de uma doença terminal, muito dolorosa, que lhe levou à morte. Ele foi sepultado sem qualquer honra real. Tudo o que aconteceu à família de Jorão foi devido ao castigo de Deus por causa do pecado. Herodes. O rei Herodes foi o monarca dos judeus. Ele é conhecido como Herodes o Grande e Herodes I. Herodes ficou marcado na história por ser uma pessoa sanguinária e um rei odiado pelo povo. Foi ele quem mandou executar os meninos recém-nascidos de Belém. O rei Herodes era extremamente cruel. Ele não poupava nem mesmo seus familiares. Intrigas em sua casa fizeram com que ele executasse sua esposa e filhos. Toda essa sua natureza desconfiada e sanguinária fica evidente no episódio em que ele decretou a morte das crianças de Belém. Quando ele soube do nascimento de Jesus, fez de tudo para conseguir matá-lo. Ele não podia tolerar a existência de alguém que ameaçava seu trono. Ele até tentou enganar os magos que vieram do Oriente para fazer-lhes contar sobre a localização do Messias. Quando percebeu que, na verdade, ele é quem havia sido iludido, então ordenou o massacre de todos os meninos com menos de 2 anos na região de Belém. Herodes Antipas.
Herodes Antipas foi um filho de Herodes, o Grande, com uma de suas esposas, a samaritana Maltace. Ele foi tetrarca da Galiléia e da Pérea. É mais conhecido através dos relatos do Novo Testamento, por seu papel nos eventos que levaram às execuções de João Batista e Jesus Cristo. Antipas era um príncipe frívolo que foi acusado de vários crimes. Mandou decapitar João Batista por meio de Salomé, instigada por Herodias, esposa do seu meio-irmão Herodes Filipe, com quem ele havia se casado. Pôncio Pilatos enviou Jesus para Herodes quando ele estava em Jerusalém, durante a Páscoa. Antipas fez algumas perguntas a Jesus, porém não encontrou nada que incriminasse Jesus e mandou-o de volta a Pilatos. Antipas foi exilado e morto. Judas Iscariotes. Ele foi o discípulo que traiu Jesus. Ele pertenceu ao grupo dos 12 discípulos que Jesus chamou para acompanhá-lo, e seu nome sempre aparece, em último lugar, na lista que trazem os nomes dos apóstolos. Judas Iscariotes recebeu como pagamento para trair seu mestre a soma de 30 moedas de prata. A narrativa bíblica também nos informa que Judas esperou o momento mais oportuno para poder trair o Senhor. E isto acabou acontecendo na noite em que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos no cenáculo e instituiu a Santa Ceia do Senhor. A morte de Judas Iscariotes é registrada apenas em Mateus e Atos. Antes de morrer, Judas ainda esboçou um tipo de arrependimento e remorso patético. Ele procurou os principais dos sacerdotes e os anciãos, a fim de devolver as 30 moedas de prata. Judas escutou dos sacerdotes que ele era o responsável pelo que havia feito. Diante disto, ele acabou atirando as moedas no templo, antes de retirar-se para ir se enforcar. Mateus apenas relata que Judas saiu para se enforcar. Já o evangelista Lucas, no livro de Atos, fornece alguns detalhes sobre esse momento, de acordo com a descrição dada pelo apóstolo Pedro. Ele diz que Judas Iscariotes, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Herodias. Essa mulher era tanto sobrinha quanto esposa de Felipe e Herodes. Ela era filha de Aristóbulo, que era filho de Herodes, o Grande. Ela se casou primeiro com Felipe, seu tio, de quem teve Salomé. Depois se casou com seu cunhado. Ela era uma mulher perversa e vingativa. A Bíblia fala da união reprovável entre Herodias e Herodes Antipas. Parece que Herodes Antipas fez uma visita a seu meio-irmão, Herodes Filipe. Foi nessa visita que ele se apaixonou loucamente por Herodias e ela por ele. Então os dois resolveram abandonar seus cônjuges para ficarem juntos. O profeta João Batista não ficou quieto diante daquela situação. Ele denunciou o pecado de Herodes e Herodias, afirmando que a união do casal era ilícita. Herodias era uma mulher perversa e má. Ela se esforçou para que João Batista fosse calado. Primeiro, ela teve grande influência na ordem de prisão contra João. O profeta foi levado para uma masmorra, que fazia parte da fortaleza de Antipas. Porém, Herodias não se deu por satisfeita. Ela queria não apenas a prisão do homem, mas queria sua morte. Herodias pressionou Antipas para que João Batista fosse morto, mas o governante se recusava a atender o desejo da mulher. No entanto, pacientemente ela ficou à espera de uma oportunidade para pôr fim na vida de João Batista. Isso acabou acontecendo no aniversário de seu marido, depois de aproximadamente um ano que João Batista estava preso. A jovem Salomé, filha de seu primeiro casamento, dançou sensualmente para o padrasto e conseguiu dele a promessa de que o que ela quisesse, ele lhe daria. Claro que isso fazia parte do plano de Herodias. Instigada por sua perversa mãe, a jovem pediu a cabeça do profeta num prato, naquela mesma noite.
Temendo por sua promessa, Herodes é forçado a aceitar a petição da filha de sua mulher. Assim, João Batista morreu, decapitado, ao capricho de Herodias. Atalia. Atalia foi a filha do rei Acabe de Israel, com Jezabel, e também a esposa de Jeorão, rei de Judá. Ela era mãe do rei Acasias. Quando Atalia ficou sabendo que seu filho era morto após uma batalha, ela ordenou matar todos os herdeiros de Judá, com a intenção de subir ao trono. Quando Acasias foi morto, nenhum de seus descendentes tinha idade para assumir o trono de Judá. Foi então que Atalia, de forma oportunista, tomou para si o poder do Reino do Sul, tornando-se regente de Judá. Além do mais, Atalia aproveitou para promover um massacre na corte de Judá, com o objetivo de exterminar a dinastia de Davi. Dessa forma, Atalia procurou matar todos os herdeiros do trono, mesmo que eles fossem seus próprios netos. Porém, Joás, filho de Acasias, foi salvo por sua tia Jeoseba. Essa mulher era casada com o sacerdote Joiada. Escondeu Joás, impedindo que ele fosse morto, por ordem de sua própria avó, quando tinha apenas 1 ano de idade. Joás viveu escondido no templo durante 6 anos. Porém, chegou o momento em que o sumo sacerdote Joiada liderou uma revolta contra Atalia e proclamou Joás rei de Judá aos 7 anos de idade. Atalia alegou que aquilo havia sido uma traição, mas acabou morta numa das estradas do palácio após ter sido retirada do templo. Depois da morte de Atalia, o povo destruiu o santuário de Baal, quebrou seus altares e as suas imagens, e mataram o seu sacerdote. Por tudo isso, a Bíblia caracteriza Atalia como uma mulher ímpia. A Bíblia ainda destaca que após a morte de Atalia, a última representante da casa de Acabe, todo o povo se alegrou e a cidade ficou em paz. Jezabel. Jezabel foi esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela era filha de Etbaal. Sua história está registrada no livro de 1º e 2º Reis. Jezabel era má e perversa. Ela servia ao deus Baal, matou muitos profetas de Deus, fazia com que seu esposo mudasse de opinião, gerando mortes e desavenças em seu reinado. O principal desafeto de Jezabel foi o profeta Elias, que reprovava seus costumes. Num dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Então caiu o fogo do Senhor, e os profetas de Baal acabaram massacrados. Com esse acontecimento, o ódio de Jezabel se intensificou. Ela ameaçou e perseguiu o profeta Elias, que precisou fugir para o Monte Horebe. Jezabel ainda induziu seu marido a apedrejar um homem pacífico, cujo nome era Nabote, por causa de sua vinha. Depois que Acabe faleceu, Jezabel ainda continuou tendo grande poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos, Acasias e Jorão. Mas Jeú, um oficial do exército, assassinou Jorão. Limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Jeú erradicou o culto a Baal, em Israel. Após ter matado Jorão, Jeú se dirigiu ao palácio em Jezreel. No palácio, Jezabel estava vestida esplendorosamente, esperando por Jeú, com a intenção de afrontá-lo. Então Jeú deu ordens para que os oficiais a lançassem pela janela da torre do palácio. Depois, Jeú ainda atropelou o corpo de Jezabel. Depois de ter feito uma refeição, Jeú ordenou que seus homens sepultassem Jezabel, pois ela era filha de rei. Porém, quando foram sepultar a esposa de Acabe, os homens de Jeú encontraram apenas seu crânio, seus pés e suas mãos. Sua carne havia sido devorada por cães. A morte de Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente conforme a profecia.
E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel, junto ao antemoro de Jezreel.